Mateus 22, versículo 1, fala assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Feche seus olhos mais uma vez comigo. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, do Teu Espírito. Nós precisamos do Senhor para compreender o Teu Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos abençoa. Fala aos nossos corações, Deus. Pai, que o Senhor enche esse salão de temor, de reverência diante da Tua palavra, Senhor. E que nós sejamos convencidos, transformados e verdadeiramente convertidos ao Senhor, Deus. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós queremos mais do Senhor, nós queremos Te conhecer mais ainda. Então nós Te pedimos, Senhor, nos transforma pela Tua palavra, Jesus. Salva-nos através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoal, então, a parábola que Jesus estava falando era do casamento do filho de um rei. O rei preparou tudo e chamou os convidados para o banquete. Os convidados não vieram, mandou chamar de novo. Mandou outros servos para chamar os convidados e eles não vieram e ainda mataram alguns dos servos. Então ele foi lá e falou: agora não é para os convidados, agora é para todo mundo. Chama todo mundo que vocês acharem e pode trazer. E o salão ficou cheio. E aí o rei entrou e falou assim: por que você, apontou para um deles, por que você está sem veste nupcial? E aí levou ele para fora e assim terminou a parábola. Essa parábola, gente, ela quer representar o quê? Ela quer falar de quê? Ela está falando do Evangelho. O casamento do filho é o casamento do Filho de Deus com a sua noiva. Jesus, o noivo, vai casar com a sua noiva. Quem que é a noiva de Cristo? A igreja. O rei é Deus, o filho é o filho. Então, essa parábola, Jesus, ele estava horrorizando as multidões lá. Ele resolveu falar em parábolas novamente. E essa parábola é para falar a coisa mais importante que você precisa ouvir. Essa parábola ilustra a decisão da sua vida. Se você quer viver o senhorio de Jesus ou se você quer viver qualquer outro tipo de coisa. Que só existem duas opções: ou você vive o senhorio de Jesus e
de uma forma integral ou servir de qualquer outra coisa. Não dá para você viver com Jesus de uma maneira mais ou menos. E é isso que nós vamos ver nessa parábola. Amém? Então, o versículo 3 já fala que ele enviou servos aos que tinham sido convidados. Nessa parábola, quem são os que já haviam sido convidados? Os judeus. Lá em João 1 fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Deus enviou Jesus para a salvação do seu povo. Mas os judeus rejeitaram a mensagem da cruz. Os judeus ainda aguardam o Messias, ainda creem que vai vir. E eles rejeitaram o convite. Então o que o convite representa? A pregação do Evangelho. Os servos significa o quê? Os profetas. Esses primeiros servos, os profetas do Antigo Testamento, né? Aí no versículo 4 ele já fala, de novo enviou outros servos e diz. E aí esses outros servos, alguns autores dizem que aí são os profetas, os apóstolos do Novo Testamento. Aí enviou outros servos para chamar os mesmos convidados. E o que eles... E aí o que ele falou? Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. O que o rei está dizendo nesse convite? Ele está falando assim, eu já preparei tudo. Quando você vai num banquete de casamento, você leva meninos levam refrigerante, meninas levam salgado? Não. Quando tem um banquete de casamento, você vai porque está tudo preparado. Eu tive a oportunidade recente de ir num casamento muito bem servido, que eu pequei lá de tanto que eu comi, e eu não levei nada. Então, o banquete de casamento, nessa história, também é a mesma coisa. O rei mandou um convite e as pessoas rejeitaram, falaram assim, deixa pra lá. Aí mandou de novo, falou assim, está tudo pronto. Isso daqui fala com a gente o quê? No que tange ao casamento da noiva, que é a igreja, que é você, e a união com o noivo, você não precisa fazer nada. A salvação pertence ao nosso Deus. Ele é o Senhor da seara, é Ele que salva. Nós não temos parcela nenhuma na salvação. O Senhor é soberano e a salvação só se tornou possível por causa dele. Está tudo preparado para o banquete que você está sendo convidado. Tudo. Nós precisamos entender isso, gente, porque o inimigo ele ataca as pessoas, não é chegando e falando assim, Jesus não é Deus, a Bíblia não é verdade. Ele ataca na sua identidade, ele ataca numa coisinha ou na outra. E qualquer doutrina que diga que nós podemos fazer alguma coisa para ser salvo, ela não é bíblica. Ela vai desvirtuar você da identidade que Deus te deu. A salvação pertence ao nosso Deus. Mas e as boas obras, que são consequências de alguém que foi salvo? Você não faz boas obras porque você é bonzinho, aí Deus resolveu falar assim, então agora eu estou com dó porque ele é bonzinho, eu vou salvar. Não, Ele te salvou, Ele te limpou, Ele te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do amor. E aí, você, constrangido e transformado por esse amor, você dá bons frutos e você faz boas obras. Está tudo preparado para o casamento que você foi convidado. Tudo. Olha só, o Pai está preparado para te aceitar, o Filho para interceder por nós, o Espírito para nos santificar, o perdão está pronto, a paz está pronta, o consolo está pronto, as promessas estão prontas,
as leis, os preceitos de Deus já estão prontos, os anjos estão prontos para vir para nos servir, as providências estão prontas para trabalhar ao nosso favor, o céu está pronto para nos receber, está tudo pronto. E você? Você está pronto? Você está pronto? Diante de um banquete, de um rei, qual que é a sua postura diante de um banquete de um rei? Para quem ainda não entendeu, o banquete está posto hoje, agora. A salvação que pertence ao nosso Deus, ela está disponível agora. Qual que é a sua postura diante do banquete? Quem é você no fechar da porta do seu quarto com Deus? Você é daqueles que vai falar assim: não, obrigado. É um banquete do rei para o filho dele, deve ser coisa boa, mas eu acho que eu vou ficar vendo sessão da tarde mesmo. Ou você é daqueles que fala assim: tem um banquete real e eu preciso estar lá. Eu não vou faltar, porque eu sei que disso depende a minha vida, a minha morte e a minha eternidade. Esse banquete de casamento, gente, é nada se comparado ao banquete que está posto hoje para nós aqui. Você quer realmente entrar no banquete de Deus e aceitar toda a oferta que Ele tem para você? Você quer de verdade entrar de cabeça? Ou você vai ficar: não sei se eu estou preparado, não sei se eu posso. Quem é você diante de Deus? Por que você ainda se vê como aquela pessoa que você jura que você é por causa de traumas, por causa de circunstâncias, por causa do que alguém falou, por causa do que alguém fez para você? Está tudo preparado, gente. Tem anjo assim, para te servir. Está tudo pronto, paz, consolo, tudo. O banquete está preparado e você está assim: ai, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Eu sou muito feio. Eu sou muito baixo, eu sou muito alto. Enquanto isso, está rolando um banquete na sua frente. Enquanto isso, tem palavra de vida eterna dentro do seu quarto, com a capa fechada. E você está lá assim: gente, mas eu sou muito... meu pé é muito pequeno, meu braço é muito grande. Você já parou para pensar que o mundo não gira em torno de você e dos seus problemas? Pelo contrário, ele não gira em torno. E o Rei dos Reis te fez, preparou toda a existência para que nós estivéssemos aqui para honrar e glorificar Ele. Aí nós estamos parando e pensando no quê? Na vírgula, no parêntese que tem na nossa vida. Se você não puder olhar para o teu pai e falar assim: eu sou filho de Deus, eu amo a Jesus, eu fui lavado, eu fui comprado por alto preço. Eu não fui comprado por ouro ou prata, não, por coisa perecível. Eu fui comprado por alto preço. E hoje eu posso ser uma pessoa diferente, transformada. Alguém que vive para a graça de Deus, para a glória de Deus. Eu ainda sou pecador, eu ainda faço um monte de coisa errada, sim. Mas se hoje fosse aquele dia, eu ia olhar para Jesus e falar assim: eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Eu quero o Senhor. Eu quero a tua presença. É esse que tem que ser cada um de nós, gente. Nós temos que ser essa pessoa. Não tem mais tempo, gente. Não tem mais tempo para a gente ficar pensando: nossa, mas o que fizeram? O que fizeram contigo, eu tenho certeza que é duríssimo. Tem história de irmãos aqui que são pesadíssimos. Mas eu estou te mostrando um banquete que é ainda maior. Quem te fez algo de ruim,
tem uma relevância, mas quem está te oferecendo esse banquete tem uma relevância muito maior. Não é para pagar o seu problema, pelo contrário, é para te mostrar que o seu problema, a sua circunstância, pode ser inundada por essa graça, por esse amor desse Pai que está te preparando um banquete. Nós não devemos esperar a eternidade só depois que a gente morrer. Você tem a consciência de viver a eternidade hoje já? Por que você vai esperar morrer para viver a eternidade? Vive para Jesus logo hoje. Entrega tudo que você tem para Ele. Larga tudo na mão dEle. Você tem coragem? Versículo 5. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para seus negócios. Isso daí não acontece hoje em dia, né? Muito menos na nossa cidade. As pessoas não deixam Deus de lado para cuidar dos negócios, né? Dos empregos. Não acontece. Então eu vou pular esse versículo, tá? Gente, o que mais acontece? A gente está mais preocupado com correr atrás. Eu tenho que ganhar vida. É claro, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que se sustentar a sua família. Agora, qual que é o peso disso? O seu coração queima por ver a Deus como Ele queima pela promoção que você está almejando? Seu coração queima por estar com Deus no seu quarto, do mesmo jeito que você quer mais um cliente, do mesmo jeito que você fica lá, como que eu faço para reduzir custo e aumentar a receita? Seu coração queima, falar assim, eu preciso ver a Deus. Vai vir um dia que Ele vai vir e eu vou estar realmente no banquete dele. Eu preciso estar lá. Meu Deus. Você não tem tempo para orar, né? Eu sei, é comum. Se eu ganhasse $1 cada vez que eu ouvisse, eu não tenho tempo para orar, eu teria vindo de helicóptero hoje para o culto. E 99% das vezes que eu ouço essa frase, eu falo, você não tem tempo? Beleza. Faz o seguinte, você tem 5 minutos? Ora 5 minutos durante um mês. 5 minutos, não passa não, pode pôr o despertador. Timer, valendo. 5 minutos. A hora que fizer lá, aí você desliga, para e vai fazer o que você quiser. 99% das vezes, qual que é o retorno que eu vejo uma semana depois? E aí? Está orando 5 minutos todo dia? Ah, não consegui não. Todo dia não consegui não. É porque o problema da intimidade com Deus não é tempo. Tempo não existe, gente. Vocês acreditam em tempo? Tempo não existe. O que existe é prioridade. É prioridade. Então se você falar assim, eu vou orar, marcado no relógio, tal hora, pode me ligar quem for, eu não vou estar nem com o celular, eu vou estar orando dentro do meu quarto, 5 minutos, 10 minutos que seja. Você vai orar. Se você falar assim, orar é bom, eu vou orar, amanhã eu vou, hein? Legal. Você não vai. O seu problema não é falta de oração, o seu problema é que você pensa que você é muito forte. Aí você acha que você consegue resolver tudo na força do seu braço. Para que orar? Está tudo sob controle. Para que eu vou orar se eu consigo fazer? Deus, abençoe tudo aí, amém. Isso quando a gente não abençoa Deus, né? Eu te abençoo, Senhor, amém. Nós temos que manter as coisas desse mundo fora do nosso coração, para que elas não atrapalhem o nosso relacionamento com Jesus.
tem todo mundo aqui, até ateu, se tiver um ateu aqui, fala assim, você quer ir para o inferno quando morrer? Eu falo, não, eu quero ir para o céu. Mas quantos estão dispostos a viver com uma mente celestial hoje, enquanto está vivo? Quantos? É essa que é a questão. E toda vez que eu prego aqui, gente, o meu único objetivo aqui é te chacoalhar. É falar assim, ei, se confia no seu relacionamento com Deus. Se Ele te levar hoje, você vai ficar igual um boca murcha, assim, porque eu tentei, Ou você vai chegar e falar assim, meu Pai, que alegria, agora é só o cumprimento, na plenitude do que a gente já vivia quando eu estava lá embaixo. Que maravilha, descanso, paz ao lado do meu Pai. É esse meu único objetivo. Mentira, tem outro. Se você não pensa assim, por que você não está transtornado hoje com isso? Por que você não está assim, meu Deus, eu preciso amar Jesus? Meu Deus, eu acostumei com João 3,16. Me perdoa, Senhor. O Senhor amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar. Por que a gente se transtorna com os problemas? Você deixa de dormir, você deixa de comer por causa dos problemas. Aí a revelação do Filho de Deus ter morrido numa cruz para te salvar não te tira o sono, não te tira a paz. Qual que é a ordem de prioridade que tem na sua cabeça? Qual que é o nível de urgência que você acha que nós estamos? Quando você acha que vai ser esse banquete? Você acha que ainda vai demorar muito? Você acha que o retorno de Jesus vai demorar muito? Você é uma pessoa de fé, então. Muita fé. Não vai demorar muito, gente. Não vai demorar. Olha só o que fala em Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1 fala assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Paulo está escrevendo para uma igreja e pressupondo que eles são cristãos. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, aí ele vai falar a segunda coisa: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que ele está falando? Ele está falando assim, não dá, gente. Não dá para você viver de um jeito e falar outra coisa. Não dá para você viver em cima do muro, sendo que você tem que pular o muro e sair correndo para os braços do seu Pai. O que muito cristão quer hoje em dia é ficar em cima do muro. A linha da salvação é aqui, então tá bom, então eu vou ficar em cima do muro, que eu estou salvo, tá bom. Só que Deus está lá longe. Para o cristão moderno hoje, basta simplesmente falar assim: opa, estou salvo, estou do lado de cada linha, tá bom. Quão mais próximo eu consigo ficar do pecado, mas salvo. Afinal de contas, eu quero ser salvo. Ao invés de você estar lá debaixo da asa do seu Pai, abraçado com seu Pai. É sério, você para e pensa na sua vida espiritual e vê que ela está assim, e você fala assim: preciso melhorar. Isso tem que te transtornar, isso tem que gerar em você uma força ali dentro. Você fala assim: Jesus, eu preciso mudar, eu preciso ter uma mudança de mentalidade, porque senão eu vou ser engolido pelo inferno hoje. Nós não podemos brincar com coisa séria, gente. A vida é dura, as circunstâncias vêm, a nossa mente, a nossa cabeça dá rasteira na gente várias vezes.
Nós vamos brincar com coisa séria? Eu não consigo passar um dia e falar assim: eu vou conseguir, vai dar certo. Vai dar certo, porque vai dar certo. Gente, se não for a graça de Deus, eu não consigo nem levantar da cama. Eu oro todos os dias pedindo para Deus me acordar e falar assim: ei, eu estou aqui. Senhor, não me esquece. Senhor, fala comigo. O que o Senhor falou contigo essa semana? O que o Senhor falou contigo essa semana? Ele fez a boca, ele fez o ouvido. Ele não fala e nem escuta? O que o Senhor falou contigo? Eu não quero saber quantos cultos você foi. Eu quero saber o que o Senhor falou contigo em intimidade essa semana. Essa semana foi corrida. Na semana passada. E na outra semana. O que nós vamos apresentar diante de Deus? Uma oração bocejando? Nós vamos apresentar diante de Deus: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas? Senhor, eu estou tão sem força que eu não tenho força nem para pedir. Ok, você é sincero, amém. Mas a semana inteira é só isso, o mês inteiro é só isso. Qual foi a última vez que você chorou igual criança, pedindo a presença de Deus? Falando: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. Qual foi? Responde para você mesmo. Como que é a sua intimidade com Deus? Quem é Deus para você? Os restantes, versículo 6. Os restantes de quem? Ele estava falando dos convidados que não atenderam ao convite porque foram cuidar dos seus próprios negócios. Aí, esses foram cuidar dos negócios. Os restantes, agarrando os servos, mataram-nos, maltrataram-nos e os mataram. Alguns autores acham que esses restantes, já que os que rejeitaram foram trabalhar, foram para a empresa, foram para a fazenda, alguns autores acham que era o pessoal da própria igreja mesmo, os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Eles que foram lá, pegaram os servos e mataram. Os judeus, gente, ainda aguardam o Messias. Provavelmente foram eles que pegaram os servos, na parábola, e mataram. Os judeus perseguem cristãos desde que o evangelho começou a ser pregado. Tem dúvida? Lê o livro de Atos em casa. Mas o fato é, você está preparado? Você vai ser revelado como um servo na hora que a perseguição vier? Você tem dúvida que a perseguição vai vir? Você tem dúvida que a perseguição aos cristãos vai vir? Jesus já prometeu para a gente. Olha só, Mateus 10, 17 fala: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Perseguição, gente, não é piadinha com você, não. Perseguição vai ser levar você aos tribunais e mandar você fazer coisas que você não quer, ou então você vai preso, ou então você vai ser morto.
Você tem dúvida que isso vai acontecer? Você tem dúvida que isso está chegando? Você já não sabe que existem países que isso já acontece? Você não está vendo o sistema jurídico do nosso país inteiro preparando o bote em cima da igreja? Sabe nada, inocente. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está preparado para ser odiado? Odiado, não é alguém chegar e fazer uma piadinha com você, não, gente. Não é aquele parente que te zomba porque você é cristão, não. Isso aí não é sofrer por causa de Cristo, não. Isso aí é sofrer por causa das suas chatices, do seu evangeliquez. O seu evangeliquez faz as pessoas fazer chacota com você. Mas nós estamos falando de pessoas odiarem vocês por causa de Cristo. Está preparado ou você vai retroceder? Não, eu não vim convidar para o banquete, não, estou fora, desculpa aí, segue a vida, não me persegue não, estou fora disso aí. Igual Pedro fez. Você está preparado para falar assim: ah, é? Quem não ajoelhar na estátua do rei vai para a fornalha? É, então vamos para a fornalha. Ah, não pode orar? Não pode orar, então tá, então deixa eu orar 3 vezes por dia aqui, com a janela aberta, para todo mundo ver ainda. Você está preparado para ser essa pessoa? Ou você vai falar assim: não pode orar, nós temos que obedecer a lei do prefeito, então vamos adorar a estátua dele. Ah, é só uma estátua, não tem problema. Ou você vai com Cristo até o fim. Ele morreu por mim e eu vou dar minha vida por ele. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vai deixar para ser um cristão forjado, firme, duro, cascudo, quando a perseguição chegar? É aí que você não vai ser mesmo. É aí que você vai abandonar a fé rapidinho. É aí que você vai falar assim: não, o meu Jesus não faria isso, não deixaria isso acontecer comigo. Como não? Ele já falou que vai acontecer. Jesus não estava com Estevão, não? Jesus não estava com Paulo, não? Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto. O rei botou o banquete está pronto, a festa está armada. Nós só não sabemos o dia nem a hora, mas que ela vai acontecer, ela vai. Mas que ela vai acontecer, ela vai. O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A salvação chegando aos gentios. Os convidados, o rei desistiu, falou: agora vai e chama todo mundo. Agora, os apóstolos, a salvação agora é para todo mundo. Os apóstolos começaram a pregar para todos. Você está pregando? Você está enviando convites? O convite é a pregação do Evangelho. Como é que está? O reino vai se estabelecer. O banquete está pronto. Quem é você nessa parábola? Se você não é o servo que convida, você é um convidado. Na sua cabeça, você é um convidado? Ok. Você está se entregando ao Senhor, crescendo no Evangelho. Aleluia. Agora, na sua cabeça, você já era um servo? As atitudes,
com a sua imagem na sua cabeça estão batendo? Você tem se esforçado em levar o Evangelho? Você tem se esforçado em levar o nome de Deus? Que é um dos mandamentos. As pessoas acham que não falará o nome de Deus em vão. Não é isso que o mandamento quer dizer. Aquela palavra quer dizer, não levará o nome de Deus em vão. Você se diz amigo de Deus, um filho de Deus, e anda como se não fosse. Esse é o mandamento. Você não vai levar o nome de Deus em vão. Você diz que é, mas não é. Quem é você na parábola do casamento? O servo ou o convidado? Ou o convidado que rejeitou o convite? Você não pode ser enganado. Se você é um convidado, ok. Se você não é um convidado e acha que é servo e a sua vida não está de acordo, o que você está fazendo de verdade? O que você está fazendo de verdade para ser um cristão maduro? O que? Eu estou cansado de pessoas falando assim, eu não consigo, inconstância espiritual, altos e baixos, e ok. O que você está fazendo de fato para vencer o pecado que é o seu problema? O que você está fazendo de fato? Quantos livros você já leu sobre oração? Seu problema é oração? Quantos livros você leu esse ano de oração? Nós estamos no mês 11. Eu não consigo orar, é muito fácil falar. Até um bebê, se você repetir do lado dele essa frase, ele repete. Quantos livros sobre oração você leu esse ano? Quantas vezes você botou seu joelho no chão e falou assim, eu vou orar até aprender a orar? Seu problema é seu casamento? Quantos livros sobre casamento você leu? Quantos cursos? Você fez o curso de noivo que teve na igreja esse ano? Você buscou ajuda? Eu estou com dificuldade de lidar com meus pecados. Essa semana que passou agora, você encontrou com o seu discipulador? Tem uns que estão me olhando pensando assim, o que é isso? O que você está fazendo de fato para melhorar as coisas que você reclama? Por que reclamar, gente? Entra na fila, porque é muito fácil. Agora, quem tem a identidade de filho de Deus e fala assim, eu sou filho de Deus, meu pai me transformou, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo, logo eu vou manter o meu pensamento nas coisas que são do alto, porque eu ressuscitei com Cristo, e agora minha vida está escondida com Ele, eu vou vencer esse pecado, eu vou pedir ajuda, eu vou fazer alguma coisa, para prestar um pouquinho, para ver se Deus consegue me usar. Gente, se esse não é você, é difícil ter esperança. Você acha que as coisas vão mudar assim, espontaneamente? Você está em casa um dia, e de repente cai um anjo na sua cabeça, e você fala assim, nossa, agora eu estou forte espiritualmente, agora eu vou viver tudo que Deus sonhou para mim. Por quê? Porque eu tomei um comprimido que eu achei ali no chão. Isso não existe, gente. Isso não existe. Se você não chegar e falar assim, eu vou, na força do braço de Deus, eu não consigo, eu preciso do Senhor para cada passo, mas eu vou porque Ele já me prometeu, Ele já deu toda a condição, o banquete já está preparado, não me falta nada mais para que eu possa ser quem Deus quer que eu seja, para quem Deus sonhou que eu fosse desde antes da criação do mundo. Não falta nada, só falta eu ter essa consciência e falar assim, eu sou uma pessoa transformada, a graça de Deus que me alcançou é a mesma graça que veio aqui e fez uma transformação, jogou minha vida abaixo, jogou meu orgulho abaixo,
os meus desejos, tudo que eu sempre construí, a minha casinha de louça aqui, ó, que eu guardo, não, Jesus, não mexe nisso aqui não, eu já chutei ela, pensei, eu quero do jeito de Deus, eu quero fazer do jeito que Deus quer que eu faça, eu vou servir a Deus com meus dons e meus talentos, dentro ou fora da igreja. A sua vida vai ser um louvor a Deus, a sua vida é um louvor a Deus, a sua vida é uma adoração, a sua vida é entregue a Jesus. Você vive em constante batalha espiritual. Batalha espiritual não é campanha de 7 dias, 7 noites, 7 não sei o quê. Batalha espiritual é um estilo de vida, andando em retidão com Jesus, de acordo com o evangelho que você professa, em comunhão com Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Essa é a batalha espiritual. Nós estamos dispostos a ser os servos e não os convidados, e não aqueles que sempre estão na posição de eu preciso tanto de um milagre. Ou você está lá assim, Jesus me usa, eu quero ser transformado, chega de apatia espiritual na minha vida. Não existe em cima do muro com Jesus, gente. Se você não tiver com as vestes nupciais, você vai ser arrancado e lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Não tem como a gente falar assim, eu vou viver um cristianismo mais ou menos. Se você pensou desse jeito, você escolheu a única forma de viver errada, que é a única forma de viver que não aceita um comportamento meia boca, um comportamento morno. Ou você se entrega a Jesus e fala assim, sou eu, Jesus, com meus pecados, meus problemas, a minha incapacidade, a minha falta de fé, eu não sei orar, eu não sei nada, mas eu creio na tua palavra. A palavra dele chegou para a gente não como uma oferta de pirâmide, chegou para a gente não como um panfleto, vai lá, estou abrindo uma loja hoje. Não, gente, é o Criador do universo oferecendo um banquete para você só entrar e falar assim, eu sou filho do dono desse banquete, eu quero que o dono desse banquete, que o meu pai, que o Rei dos Reis me transforme, e eu não vou sossegar enquanto ele não fizer isso. Eu não vou ficar sentando, levantando, abaixa a mão, levanta. Isso não é ser cristão, não é. Ser cristão é ter intimidade com Cristo, é ter relacionamento com Jesus, é ser um homem, uma mulher que vai falar assim, na minha vida não tem conversa, é a Bíblia e pronto, acabou. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Jesus não é minha terapia, Jesus não é um cara legal, Jesus é Deus encarnado, que morreu pelos seus pecados e pelos meus. Jesus não é a forma de você passar uma semana mais light, não é. Jesus é Deus encarnado, que morreu em seu favor. O cristianismo hoje em dia está resumido em a semana foi corrida, né? Nossa, muita dureza no trabalho, meu Deus, que correria, quantos problemas, eu preciso de um culto para mim, sabe, assim, para eu extravasar. Irmão, culto não é spa de crente preguiçoso, culto é um verbo, você vem aqui para cultuar, você vem aqui para mostrar para os seus irmãos o que Jesus está fazendo na tua vida a semana inteira. E aí as outras famílias olham isso também, se encorajam, também te mostram o que Jesus está fazendo na vida deles. A gente celebra junto, a gente cultua o Senhor junto e mostra para aqueles que ainda não têm o Senhor como Senhor, como que a nossa vida rendida a Deus é a melhor possível, como que não vale a pena viver se não for para a honra e para a glória de Deus. É isso que é o culto, é isso que é o culto. Não é sentar aqui e falar assim, eu vou ouvir uma palavra e vai ser bom, e aí eu posso pecar o resto da semana inteira, porque afinal de contas, eu estou indo na igreja, eu estou indo na célula, então, 1 hora na célula, 1 hora no culto, se ele demora eu já fico olhando no relógio,
tá bom, aí eu posso viver igual um demônio o resto da semana. Porque a característica do demônio é exatamente não querer obedecer a Deus. Os anjos caídos, eles falaram assim: nós não vamos obedecer ao Senhor, nós vamos obedecer a outro. Isso não pode fazer parte da nossa vida, principalmente se você professa a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí a gente vai para o final do texto aqui, ó. Mas o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei pensando: o que é essa veste nupcial? O rei não falou nada de veste, os servos não falaram nada de veste com ninguém. No final das contas, ele foi lá e começou a chamar todo mundo. Devia ter até mendigo dentro da festa. Como é que é a veste do mendigo? Não é a mais bonita, não. Que veste é essa? E quando eu fui ver, gente, a veste nupcial é exatamente o que nós estamos falando aqui desde o início do sermão. O convidado que o rei viu sem a veste correta é o falso cristão, é o hipócrita, é o que chega e fala assim: eu sou cristão, mas não quer mudar de vida, não quer ser transformado, não quer. Você olha o tempo dele, você olha as finanças dele, você olha todas as áreas da vida dele, não tem uma gota de Jesus lá. E isso não seria um problema se ele tivesse em crise. O problema é que não tem nada de Jesus, só: eu sou cristão, eu vou na igreja, eu conheço o pastor me ligou, eu sou cristão desde que eu nasci, minha mãe era cristã, meu avô era cristão, e está tudo bem. Você não vê nada de Jesus na vida dele, mas ele já foi na igreja, ele vai na igreja, ele tem 10 meses que ele está indo no culto. E ele não está em crise com isso. Ele acha que está tudo bem. Está lá no banquete, pegando do melhor. Só estava no banquete por causa do banquete, e não por causa do dono do banquete. Essa é a falta de veste nupcial. E vocês repararam que os convidados, ninguém apontou para ele. Os servos também não. Quando o rei entrou no salão, o rei que viu e falou: você está sem veste nupcial. A justiça divina, você não vai conseguir enganar. Você consegue manipular pessoas, situações aqui, mas vai chegar um dia no banquete que o rei vai te ver e você não vai conseguir escapar. A justiça divina está aí e ela vai te ver. Você consegue manipular os convidados, os seus amigos, os servos de Jesus, o pastor, o profeta, quem quer que seja, mas o rei você não consegue enganar. A justiça dele vai vir. A justiça dele vai vir. Se o evangelho é a festa de bodas, então a veste nupcial é uma condição do coração e um modo de vida agradável ao evangelho e à profissão de fé do evangelho, dignos da vocação a qual nós fomos chamados. Para a gente encerrar, eu quero te fazer a mesma pergunta que o rei fez para o convidado: como você entrou aqui? Deixa eu fazer a pergunta de novo, porque quando eu falei como você entrou aqui, você pensou no salão. A igreja é você e isso aqui é um salão. Como você entrou aqui, eu não estou perguntando como você entrou no salão. Esse aqui não é geográfico. Esse aqui é filosófico. Sei lá. Como você está na presença do rei? Como você entrou ali, na presença do rei? Quem é você na presença do rei? Como você entrou ali? Com quais vestes
você está diante da presença e da majestade do Rei. Você vai continuar com uma veste e um coração diferente? Ou você vai entender que o Filho de Deus morreu no seu lugar exatamente porque você realmente nunca conseguiria ser bom, você nunca conseguiria atender aos padrões de Deus, você nunca vai conseguir se salvar, e por isso que custou o sangue inteiro do Filho perfeito de Deus, para que Ele morresse na cruz, para que isso pudesse ser o pagamento dos seus pecados, e você hoje, agora, antes do banquete, você pudesse chegar e falar assim: amém, seja toda a honra e toda a glória dada a Deus, eu preciso de um Salvador, eu quero Jesus, eu preciso do Senhor, nada em mim faz sentido, não tenho resposta nenhuma, não adianta eu meditar e olhar para dentro, que lá dentro só tem dúvida, só tem questionamento, não tem fonte de nada, só o Senhor, só o seu sacrifício pode fazer uma transformação em mim. Eu quero, Senhor, eu preciso. Perdoa os meus pecados, me transforma, me faz um novo homem. Se você é essa pessoa que entrou aqui e o que eu falei aqui fez sentido para você, e você identificou que você está com uma veste diferente da que o seu coração está, eu queria que você abaixasse sua cabeça, que a gente vai orar agora. Não cometa o mesmo erro do convidado da festa. Diante do questionamento do rei, o convidado se emudeceu, porque ele não tinha mais chance, ele estava no banquete. Você ainda tem um tempo até o banquete, você ainda tem chance. O rei está te perguntando: como você está vestido na minha presença? Enquanto eu oro, não se emudeça diante do rei. Se arrependa, confesse seus pecados, peça para que Jesus te salve, te escolha, peça para que Jesus te aceite. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor desesperadamente, Deus. Nós não temos nada em nós mesmos, Deus.